eu estudei psicanálise, a gente fez testes em ratinhos. Isso é famoso, né? Acho que vocês sabem do que eu tô falando. Na minha época, a gente já não usava ratos, de verdade. A gente usava um programa. Que, gente, eu acho bem humanitário, inclusive. Mas antigamente, se fazia um teste nos ratos para estudar o comportamento. E depois a gente tinha que sacrificar os ratinhos, porque eles não aguentavam, né? Ficavam malucos com os experimentos. Bom, tudo para dizer o seguinte. Quando a gente tá falando dos ratinhos, a gente faz o seguinte. E eu quero falar hoje sobre comportamento humano, mas qual é meu ponto? Eu vou falar isso baseada na TCC. Entendo de TCC? Pouquíssimo. Porque sou psicanalista, estudei TCC quando eu estava na faculdade, há uns 20 anos. Então, meus colegas que estão aqui, por favor, se sintam super livres em me corrigir. O que a gente fazia? A gente estudava o comportamento humano baseado nos comportamentos dos ratinhos. Então, como que funcionava? O ratinho ficava dentro de uma caixa que tinha um apertinho, esqueci o nome. Vamos supor que é um botãozinho, uma alavanca, lembrei o nome, uma alavanca. E aí a gente fazia o seguinte, cada vez que o ratinho apertasse 5 vezes seguidas a alavanca, a gente dava a comida, então um reforço positivo. Então se ele apertasse uma, não dava, 2, não dava, 3, não dava, 4, não dava, 5, dava. Tudo bem? Tudo bem. Então o ratinho aprendeu esse padrão. Se ele apertasse 5 vezes, ele ganhava a comidinha. Depois a gente tinha que fazer o experimento e ver quanto tempo o ratinho desaprendia as 5 vezes. Então a gente fazia o seguinte, começava a dar a comida sem um padrão. Então começava a dar com 10, com uma, com 100, 200, não importa. A gente começa a fazer um reforço mais intermitente em que o ratinho não conseguiria entender qual seria o padrão, em quanto tempo ele receberia a comidinha. E o resultado disso é que o ratinho ficava enlouquecido e ele não parava de apertar a alavanca. Né? Por quê? Porque quando a gente não entende um padrão, a gente não sai da tentativa. Ai, Fernanda, por que você está falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque isso acontece muito nas relações humanas. E eu estava ouvindo hoje o podcast da Júlia, a Júlia Faria. E ela estava com um psicanalista maravilhoso, que eu amo, e eles estavam falando exatamente sobre isso. Que muitas vezes a gente fica numa relação porque a gente não consegue entender o padrão do outro. Essa é a relação com as pessoas indisponíveis, geralmente. Porque as pessoas indisponíveis, elas não estão indisponíveis o tempo todo. Porque se estivessem indisponíveis o tempo todo, você já estaria cuidando da sua vida, meu amor. Mas você não está. Você está lá tentando entender por que aquela pessoa, em dias, te ama, te quer enlouquecidamente, e em alguns dias ela simplesmente muda, te trata mal, ou some, ou etc. E aí, gente, quero dizer para quem some que tá tudo certo, tá? Pode sumir. Porque o problema não é quando a pessoa some. Vocês viram que meu celular deu pau, eu já adiantei a maquiagem. O problema não é quando a pessoa some. O problema é quando ela aparece, sendo toda boazinha, toda te querendo, e você acaba achando que isso é a exceção. Aliás, Freud explica que isso é a regra. Que a pessoa aparecer linda, maravilhosa, te amando, essa é a regra. Quando, na verdade, a regra é essa pessoa não ter regras, não seguir o padrão, e você, enlouquecida, igual o ratinho, apertando a alavanquinha para receber a migalhinha. Ai, Fernanda, você está comparando a minha vida amorosa à vida de um rato? Sim, não, mentira, não tô, gente. É óbvio que não, isso é só um experimento e que ele se assemelha ao comportamento humano. Ele não é idêntico ao comportamento humano. Mas vocês não acharam parecido essa comparação? Porque no final das contas, isso é muito verdade. A gente vive atrás de achar aquele padrão. E quando não tem, a gente enlouquece e fica pedindo para o outro te querer. E se convencendo de que a exceção é regra. Então, não, me trata bem, nossa, ontem me ligou. Mas você não pensa assim, se a pessoa, ela não me quisesse, ele faria, não, amor. Ele faria exatamente o que ele fez. Né? Foca no que te fez mal. E não foca no que te fez mal para você ficar sofrendo. Foca no que te fez mal, porque essa é a regra. Se isso se repete, essa é a regra. A regra é a pessoa não te querer, você se sentir indesejada, rejeitada. Se ele te tratasse bem como regra, você não teria dúvidas. Você não teria dúvida de quando viria a comida. Você trataria ele bem, a comida viria.
fazendo aqui a correlação com o rato. É óbvio que a gente é muito mais complexo que isso, tá? E a TCC eu imagino que não seja isso, só isso, tá? É que eu não entendo mesmo, tá? Sendo sincera, eu não entendo mesmo. Mas tem um monte de psicóloga lá na Desenvolver que desenvolve um trabalho belíssimo com a TCC, que meu negócio é psicanálise mesmo. Né? Só sei falar essa língua. O que eu quero dizer com isso, gente? Procurem terapia. Eu não quero ser a chata, mas já sendo. Terapia é o autoconhecimento. E autoconhecimento é poder sobre si mesma. Acreditem em mim. E contrariando o meu marketing, eu sei que eles não pedem para fazer isso, mas eu vou fazer. Eu sei, gente, que nem todo mundo tem possibilidades de fazer psicanálise. Apesar de eu achar que na Desenvolver a gente aplica uma psicanálise bem democrática. Se você não consegue fazer terapia, se não tá no seu radar, não tá na sua possibilidade de tempo, de dinheiro, de investimento, de sei lá o quê, procura um autoconhecimento sozinha. Procura se entender, procura parar, pensar sobre todas as suas ações, sobre as ações do outro com quem você se relaciona. Vai pensando, encontrando os seus caminhos. Beijo, terçou. Falei no vídeo e eu acho que o final ficou estranho. Gente, quando eu falo, faça psicanálise, eu falo, faça terapia, né? Em qualquer abordagem. Porque é que eu falo psicanálise que é meu mundo, mas assim, na Desenvolver, por exemplo, temos diversas abordagens e eu confio em cada uma das pessoas que estão lá. E abordagem não diz final de tratamento. Diz o meio, diz como é feito esse meio do tratamento. Mas o final é sempre o mesmo, é sempre o autoconhecimento. E a segunda coisa que eu queria dizer é que na Desenvolver a gente aplica sim valores democráticos, então a gente sempre trabalha com valores possíveis para cada paciente, a gente faz o máximo para negociar valores, mas tem milhões de outros lugares que também fazem isso, inclusive Clínica Escola, que atende, várias clínicas e escolas atendem sem cobrar, então existem formas de fazer terapia que não te custem um rim.